Olá, estudante! Vamos seguir com a semana de acolhimento do PET 5? Antes, quero lembrar que o novo PET já está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E agora, quem está aqui conosco é o professor Fernando Rangel, de língua inglesa. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Conta pra gente o que você preparou para essa aula especial. Oi, estudante, tudo bem? Oi, Gabriela, seja bem-vinda na sua mediação. Desejo muito sucesso com sua mediação conosco aqui. Oi, Daniel, ajudando no Brazilian Sign Language, a intérprete de Libras. Então, nós vamos começar aqui, How to Protect Yourself, que eu falo em todas as aulas. Só que o tema da aula de hoje seriam os verbos modais. Então, eu vou usar o verbo modal nesses... Isso aqui, ó, é fácil, it says don't forget to. Várias formas de dizer, que você tem várias formas que não pode fazer isso, que deve fazer isso, então eu vou usar os verbos modais. You should, que é um verbo, é preciso, que é um conselho, que eu vou falar depois na aula, mas já estou começando isso aqui já com o tema da aula. You should wash your hands frequently. You should wear your face mask. You should clean your objects such as cell phones with alcohol spray. You should avoid crowded places. Você deveria evitar lugares cheios. And you mustn't touch. Você não, é proibido, você não deve, né? Touch your eyes, your nose and your mouth. Então eu usei aqui os verbos modais que a gente vai falar na aula de hoje. Então aqui a gente continua com várias alternativas, interessante, eu gostei demais desse meme. Várias formas de dizer, de cumprimentar com o corpo para não usar o handshake, que é o aperto de mão, e o hug, né? Mas todo mundo vai depois passar isso e vai abraçar bastante para compensar esses abraços. Que ficaram faltando. Vamos abraçar à vontade depois. Mas agora é tomar cuidado. Então, a semana do acolhimento, como eu falo sempre, a gente, quando vai dar aquele... O que é a semana do acolhimento? É um fôlego, é uma parada para a gente caminha, todo caminhante é assim, dá aquela parada e toma um fôlego para dar um passo à frente, ver o que fez, o que poderia ser melhorado, o que ficou a dúvida. Então, é muito importante isso, depois a gente dá um passo à frente, faz uma reflexão sobre aquela prática, para uma eventual correção de rumo. Será que vão mudar aqui, vão mudar lá? Né? Então, o tema que eu peguei do Enem foram os verbos modais, que a gente não tem PET, que a gente pega as aulas do acolhimento do PET e resolve. Então, eu peguei peguei 3 temas, que é os verbos modais, alguma coisa do collocations e alguma coisa de ensino por tópico. Então, eu vou pegando isso em questões bem objetivas, tá? Então, a gente começa aqui os modais, can, should, que eu usei esse no início da aula. You should wear face mask, que indica um conselho, você deveria usar a máscara. You should wash your hands frequently. Ought to, may, have to, must, could, might. Vários são verbos auxiliares, né? Ou seja, modais, eles acrescentam uma ideia ao verbo principal. Ou uma proibição, ou uma possibilidade. Então, eles enriquecem o sentido, dão aqueles matizes de sentido. Né? Então, é uma aula para um pouco de gramática, mas uma gramática a serviço do sentido, de você usar aquela ideia junto com o verbo. Né? Então, pegando aqui, eu fiz muito assim essa aula do Enem, mais objetiva, questões, tudo para a gente marcar o que é a resposta certa. Então, revisão de temas abordados nas aulas. I can speak English, eu sei falar inglês. O can é poder, eu posso, só que no sentido aqui a gente usa... Ele está no sentido em português como eu sei. Então, ele indica uma permissão, uma habilidade, uma necessidade ou uma proibição. Porque os verbos modais eles indicam isso. Ou permissão, ou habilidade, ou necessidade, acrescentam. Mas não são só eles que fazem isso. Há palavras também, advérbios, que podem indicar uma proibição. Outro recurso da língua, outro recurso linguístico que a gente pode também acrescentar, passar a ideia de proibição. No caso aqui, então, I can speak English. No caso aqui, ele indica uma habilidade. Então, o can é usado inicialmente
por uma possibilidade, eu posso fazer isso. Aqui no caso eu sei, eu traduzo por sei, eu sei. Então uma habilidade que eu aprendi de I can play the piano, por exemplo, eu sei tocar piano. Eu posso, no sentido de sei, uma habilidade. Então tá. Esse é um verbo muito usado. E os verbos modais, eles não têm o to para indicar infinitivo, não. O verbo can, não é to can, é can. Então a negativa depois não tem auxiliares para fazer a negativa, não. É o not. I cannot ou can't na negativa. Ou na interrogativa você inverte. Can I go to the restroom, por exemplo? Então você vai usar, nunca usa o not. Então a gente vai passando de exercício em exercício. Let's go on. Vamos continuar aqui. Outra, usando os verbos modais. É uma frase que seria que a pessoa quer que a outra passe o açúcar. Então seriam pass the sugar. Pass the sugar, please. Passe o açúcar. Então eu quero usar os verbos modais para me imprimir uma coisa mais educada, uma forma mais educada, mais polida de pedir para passar o açúcar. Então você não vai falar, passa o açúcar, você vai dizer, por favor, ou antes ou depois, please, pass the sugar, ou pass the sugar, please. Então nós vamos colocar aqui a tarefa aqui dessa questão, colocar em ordem, da menos educada a mais educada. Então a gente vai ver a primeira aqui. A primeira seria que eu usei o imperativo, pass the sugar, please. Passe o açúcar, por favor. Está educada. Tem outras formas mais educadas. Eu quero mostrar aqui aquela gradação. Pass the sugar, please. A outra. Lá. Can you pass the sugar, please? Você pode passar o açúcar? Isso é muito igual ao português que a gente diz também. Passe o açúcar, não é? Sim, né? Você pode passar o açúcar, é mais educado do que pedir para... Passa o açúcar. Exatamente, né? passa o açúcar. Eu gosto de comparar alguma coisa com o português, porque a tradução a gente foge muito, mas a não ser para clarear o sentido de alguma coisa, mas eu acho que a equivalência de algum termo acho que ajuda a gente. Então até aqui é igual ao português. Passa o açúcar, você pode passar o açúcar, é uma pergunta. E nem é uma pergunta, mas que não é uma pergunta, não é essa pessoa pode passar o açúcar. É fazer a gentileza de passar o açúcar. Então é engraçado o sentido das coisas, tá uma interrogação, mas não é uma pergunta. Que a pessoa quer saber se a pessoa pode passar o açúcar. É pedindo um obséquio, uma gentileza da pessoa passar. Então a segunda, can you pass the sugar, please? Terceira, é o passado de can. Could you pass the sugar, please? Aqui a gente fala o podia. Podia mais do que o pode. Sim. Você pode passar açúcar? Você podia passar o açúcar? Poderia passar o açúcar. Mais educada ainda. Então a terceira gradação. E a última, que é a quarta. Would you pass the sugar, please? Você poderia, mais educada ainda, educada até demais. Você poderia passar o açúcar? Então você tem, pass the sugar, please. Can you pass the sugar, please? Could you pass the sugar, please? E a outra é, would you pass the sugar, please? A pronúncia da palavra açúcar como se fosse um X. Sugar, tá? Então vamos continuar. Continuando o can, que é um modal, um dos modais mais que indica possibilidade ou habilidade, um dos mais comuns na língua inglesa, muito usado. Can I drink some water, please? Eu posso beber água? Aí a pessoa está fazendo uma pergunta, ela está pedindo a permissão para beber água, né? Então, aqui eu já falei antes, mas seria, é uma sugestão, porque os modais sugerem, né? É uma obrigação, é uma habilidade, que a gente sabe que o can é usado para habilidade. É um conselho ou é uma permissão? Então pensa aí, estudante, vê qual que você acha que é. Sugestão, obrigação, habilidade, conselho ou permissão. Então essa aqui seria a permissão. Está pedindo uma permissão, né? Permissão para beber água. Eles usam o some aqui, sempre é o some ou N, porque o some é aquela certeza que a pessoa pode. Não é can I drink any water? Eu uso o some na pergunta. Mas a gente vai entrar depois de some, o uso de some e N. Então o can ele é mais formal, ele é mais informal que o may. Isso eu vou explicar na outra questão, que tem outra aqui, ó.
Continuando, os modais, have to é considerado um semimodal, porque ele tem o auxiliar na negativa. Aí, a auxiliar aqui, ó. He doesn't have to. Não é have to, não. O som de F. Have to. É igual o som da palavra of, que é a palavra of, que é a palavra de. Não é off, não. É of. É som de V. O off é aquele F com dois... É aquele off com dois Fs, que é o desligado. Turn it off, que é o som de F. O outro é of. Então, ele usa o auxiliar, o ter de. Muito usa igual ao português. He doesn't have to repeat the exercise. Ele não tem que repetir o exercício. Essa frase aqui, he doesn't have to repeat the exercise. Que é? He's not allowed to repeat the exercise. Ele não é permitido a ele repetir o exercício. 2. There is no necessity for him to repeat it. Não há necessidade para ele repetir. Ou it is obligatory for him to repeat it. It's obligatory for him to repeat it. É obrigatório repetir. Aqui o tem é interessante o verbo ter. I have to go. I have to go to school every day. Eu tenho de ir, ele indica uma obrigação no presente, na afirmativa, mas na negativa ele muda, não é uma não obrigação, não é uma não necessidade. Então aqui a resposta seria there is no necessity for him to repeat it. Ele não precisa repetir o exercício, ele vai repetir se ele quiser. Então interessante, o have to é uma obrigação na afirmativa, na negativa ele passa a ser uma não necessidade. Então não é não há necessidade de repetir, repete se ele quiser. Então são as ideias pequenas que a gente tem em português também, que a gente vai tornando a comunicação mais precisa, aquela ideia que a gente quer exatamente. Então vamos lá no outro. Sarah may have lost, o may, que é um auxiliar também, que é o poder, é outro poder. Sarah may have lost the bus. Sarah pode ter perdido, talvez tenha perdido o ônibus. E aqui a mesma frase, dando outro sentido. Sarah must have lost the bus. Deve. O must é o deve, é uma obrigação, né? He must go to school every day. Deve ir, precisa que ele ir. Em muito sentido he have to go. O have to é sinônimo de must. Na negativa, o must já indica proibição. Aqui seria uma ideia que Sarah may have lost the bus, pode ter perdido o ônibus, e aqui já há mais uma probabilidade. Sarah must have lost the bus, deve ter perdido o ônibus, que ela não conhece muita cidade, então provavelmente já tenha perdido, é provável. Deve ter perdido o ônibus. O outro é uma possibilidade, pode ter perdido, uma possibilidade menor, mais incerta, né? Aí a gente tem o may e o can. Então o can é mais comum e o may é mais formal. Então tem duas pessoas. Aqui é uma pessoa um amigo, então eu vou dizer can. Can I call you later? Poderia ser usado o may ou can. May I call you later? Posso te ligar mais tarde? O may ou call. Só que aqui é um amigo, então eu vou usar o can. Aqui já tem um senhor, já é uma pessoa uma forma de tratamento, já é uma pessoa de cerimônia, um senhor, um diretor da escola, uma pessoa que não tem intimidade. Então eu vou usar o may. May I call you later, Mr. Reed? Eu posso ligar para o senhor mais tarde, Sr. Reed? Então a diferença aqui, no caso aqui, eles têm a mesmo sentido, usam a mesma força de modalização, só que é um formal e informal. Muito importante esse registro de língua também, que a gente fala, né? De uma pessoa, vai falar de um colega, vai usar mais gíria com um colega, ou com um grupo social, e com uma pessoa de mais cerimônia a gente usa outra forma da língua. Então é muito importante essa variação de uso de língua, né? Então continuando aqui. Então dos modais, já falei lá. Agora outro tema que a gente, do Enem que eu peguei, várias aulas, né? Que é as collocations, que é uma grande descoberta da linguística, que tem até dicionário de collocations, é uma palavra que combina bem com outra, que aparece junto com a outra. Então a gente fala aquele ditado, que é um ditado importante, fala-me com quem ando, que dir-te-ei, que falarei quem és, né? Então aqui só uma palavra amigo que eu peguei. Muito importante collocation para você aprender.
Então, esse dicionário traz, não é o sentido da palavra amigo, traz sentido de palavras que andam junto. Anda junto, você decora ali, você aprende e memoriza. Então, você tem friend, um amigo. Adjetivo, o que você usa em amigo? Best friend, bosom friend, amigo do peito. Close friend, dear friend. Tanto que você fala a palavra amigo, vem a palavra close. Eu estava falando um dia de uma palavra que eu vi, juro, um cartaz de juro, Gabriela, juro abusivo. Sim. Então a palavra juro abusivo, se falar com você assim, abusivo, é juro. Ou se falar juro e abusivo. Então palavras que andam tão juntas com as outras, tão colegas, presume, que você já lembra. Exatamente. Então você, num aprendizado de língua, você vê aquela palavra virgem, a amiga anda com a outra, aí você decora, né? É fácil. Então você tem dear, good, great, intimate, real, special, friend. Faithful são adjetivos que pega. Fair weather friend é amigo do tempo bom. Eles falam amigo do tempo bom, que quando vira o tempo, um amigo falso, ele sai fora. Então, fair weather friend. A friend of mine, a circle of friends. E o verbo que usa com o amigo. Become friend, make friends, fazer amigos, win friends, remain friends. Então, são vários verbos que você decora muito, a palavra aparece junto, né? Então, a gente ajuda a memorizar a língua. Aí eu peguei uns exemplos de collocation que eu uso muito em make, que é fazer. Dois verbos em inglês que é fazer. É o make e o do. To make e to do. O make é mais sentido de fabricar, criar uma coisa. O do mais de fazer um exercício. Mas aí tem os verbos todinhos que vai usar na palavra. Então, lost, perdido. Vamos usar ou make, ou do, ou take, ou get. Quatro verbos. Então, to get lost, se perder. I got lost last week. Shower, take a shower, tomar. Ready, get ready. Então, sempre os adjetivos, aprontar, ficar pronto é o get. Picture, take a picture of someone. Então, você lê a palavra picture, puxa a palavra take. Já direitinho você já guarda. Suggestion, make a suggestion, fazer. Então isso é uso de língua. Quem usa a língua, que ouve muita coisa, que lê, que tem vivência de língua, até na internet você já sabe fazer. Start, que eu falo muito nas aulas. Let's get started, vamos começar. Get, então pede o adjetivo. Friends, make. Não é do, friends, é make. Harm, do. Dishes, do the dish, lavar a louça. Do the dishes. Job, get a job. Let's get a job. Do someone a favor and take your time. Calma, não se preocupe não. Agora, o que dá a dúvida muito é o do ou make. Onde é do, onde é make? Tem as 30, 40 palavras que é do, as 30, 40 palavras que é make. Engano é to make a mistake. Homework, fazer seu dever de casa, é do. Do your homework. Friends, que a gente já falou na collocation. Make friends, fazer um esforço. E effort, to make an effort. Agora, continuando aqui, ou do ou make. Aí é do one's best. I do my best. One's é quando é impessoal, fazer o melhor. Então a gente do aqui, I did my best, eu fiz meu melhor, né? Muito importante essa expressão do inglês, fazer o meu melhor. Não é o melhor, é o meu melhor. I did my best, eu fiz o meu melhor. Então a gente diz o do. Do, I did my best. Passado de do é did. Agora, the shopping, também do. Do the shopping, fazer as compras. Nothing, do nothing. Fazer nada. E money, eles usam muito a expressão make money, é o fazer dinheiro. Então, no fazer você já vai dizer, fazer, ou é do, ou é make. Então, aí é collocation que vai dizer se é do ou make. Então, make. E aqui as palavras, qual dessas palavras que estão fora do sentido aqui de ecologia? Biodegradable, sustainable, ecological, climate, é a palavra fashion. A palavra que está fora, né, daquelas palavras que é aula por tópico. E aqui,
Climate change, que a mudança climática inclui o aquecimento global, para a emissão de gases greenhouse, que é estufa, gases de estufa. Então, é isso aí. Aqui um exemplo de Naron, Lebaros, uma outra coisa de coesão. Mas, então, as collocations, ela ajuda demais a você ver a palavra que está perto da outra. Você guardou friends, make friends. Você guarda e ajuda. E por tópico também, ou viagem, ou meio ambiente, ajuda muito a guardar. Então, agradecer a presença de vocês e até a próxima aula.